Estou muito feliz por este momento que o Senhor nos proporcionou para adorarmos o nome dEle. Foi escolhida essa data para comemorarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos bem à vontade com isso, porque não se tem uma data exata do seu nascimento. Então, para nós hoje, nós estaremos comemorando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Estou nervoso, irmão. Primeira vez pregando, é difícil. Mateus capítulo 1, versículo 18. Somente a parte A do versículo. Mateus 1, 18. Diz assim, estou com a versão King James, e na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Só isso. Amém. Glória a Deus. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é algo de extrema importância para nós que somos cristãos. Onde nós vimos o cumprimento de tudo aquilo que a Bíblia nos descreve desde Gênesis. Então, o nascimento de Jesus Cristo não foi um acidente na história. Não foi algo acidental que aconteceu, algo corriqueiro ou algo que ninguém estava esperando. Foi algo planejado na eternidade. Algo que foi planejado lá na eternidade. Não começou aqui na terra. Começou lá no céu. Então, o nascimento de Jesus já começa de uma forma extraordinária. Porque não foi homem quem planejou. Não foi os homens que assentaram, como um pai e uma mãe faz, e planejam, olha ali como é que estão os recursos financeiros, olha mais ou menos como é que está a casa, se vai precisar fazer mais um quarto, se vai precisar talvez arrumar um bico para comprar as coisas, para aumentar um pouco a renda. Não. O nascimento de Jesus Cristo, ele foi planejado na eternidade. Ele não começou aqui na terra. Ele não foi planejado aqui na terra, mas ele foi planejado lá no céu, antes mesmo da criação do universo, antes da criação do céu, nos lugares celestiais da eternidade, houve ali uma reunião, um conselho com a Trindade, para que fosse decidido que o nosso Senhor Jesus Cristo pudesse se desfazer da sua glória e adentrar através de uma obra maravilhosa do Espírito Santo no ventre de Maria e vir nascer aqui na terra. Então, o nascimento de Jesus foi assim. Foi um plano da redenção, um plano que foi traçado ali para que a segunda pessoa da Trindade, nada mais, nada menos do que o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, dentro daquele plano traçado ali no céu, ele haveria de encarnar e vir ao mundo, viver entre nós, assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária, olha como que foi o nascimento de Jesus. Nós temos acesso a algo que foi planejado lá na eternidade, nós temos acesso a algo que não saiu da minha mente, não saiu da mente humana, mas saiu da mente do próprio Deus. Então ele viria assumir o nosso lugar, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, e hoje ele está sentado no céu, à direita do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele é o Rei da Glória. A história começa, a Bíblia nos diz então, que o nascimento de Jesus Cristo, ele foi já anunciado lá no Éden. Desde o Éden, Deus já anunciou o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que da semente da mulher nasceria aquele que
esmagaria a cabeça de Satanás, que esmagaria a cabeça da serpente, porque o nosso Deus, ele é perfeito, nosso Deus, ele é Senhor, nosso Deus, ele é soberano. Ninguém pega o nosso Deus de surpresa. Ele já sabia o que Adão iria fazer e ele já planejou o nascimento de Jesus Cristo, já para nos libertar de um pecado que nem ainda havia sido cometido. Esse é o nosso Deus. Ele merece ser glorificado, ele merece ser louvado, ele merece ser adorado, porque é assim que o nosso Deus faz. Então, o plano do nascimento de Jesus Cristo, ele foi já planejado lá no Jardim do Éden, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um. Então teria que ser da semente da mulher. Jesus poderia aparecer aqui glorificado? Sim. Jesus poderia já aparecer aqui como um homem adulto? Sim. Mas já havia algo que tinha sido projetado, planejado no plano de Deus para que acontecesse. Então foi necessário que Jesus Cristo nascesse da semente da mulher. Então ali historicamente no plano humano começa a história da redenção, a promessa do nascimento de Jesus Cristo. Então a história ela vai dando continuidade, ela prossegue, e agora ele é anunciado também como descendente de Abraão, de onde surgiram essa descendência numerosa, que não é exagero dizer, mas a palavra do Senhor nos diz que ela seria muito maior do que as estrelas do céu e muito mais numerosa do que as areias da terra. Então essa promessa já começa ali, a promessa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus agora, ele nos é apresentado no Antigo Testamento como várias figuras, vários exemplos. Se você ler lá no Antigo Testamento, de Gênesis até ali no livro de Mateus, você vai ver profecias dizendo acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é ali apresentado para nós em algumas figuras que representavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa, ele é representado pelo maná que caiu do céu, isso lá no Antigo Testamento. Ele é representado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, e pela coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, e as figuras vão se repetindo, vão se multiplicando. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela Arca da Aliança, ele é representado por aquilo que estava dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. Mais tarde você vai lendo a palavra do Senhor e você vai identificando o nosso Senhor sendo representado dentro dos contextos bíblicos, e ali nós vimos ele sendo representado pelos sacrifícios. Os sacrifícios do Antigo Testamento nada mais é do que uma representação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ali havia sacrifícios que eram momentâneos, ali haviam sacrifícios que eram por algum momento, para alguma situação específica, e aqueles pecados que eram perdoados, outrora o homem vinha pecar novamente, e aí outros animais tinham que morrer, outros animais, até que dentro do plano de Deus surgiu Jesus, o sacrifício perfeito, que foi capaz de cobrir todas as multidões dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali no sacrifício também era representado o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era representado pelo próprio sábado. O próprio sábado era a representação do nosso Senhor. Tudo era sombra dele, apontava para ele, até que na plenitude dos tempos viesse nascido de mulher o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, Jesus, o Filho de Maria. Jesus, o filho de José, aquele que nasceu de mulher, mas que no decorrer da história, através da profecia, ele foi nos apresentado, ele foi mostrado, ele foi profetizado, e agora nós conseguimos ver essa profecia sendo realizada ali através de Maria. E através também, ele vem sendo representado, os profetas diziam que ele era semelhante a Moisés. Ele apresenta esse Jesus como um sacerdote que é superior a Arão.
Jesus Cristo é representado para nós como um sacerdote superior a Arão. Jesus, ele é o herdeiro do trono, o rei que herdaria o trono de Davi. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus disse que no trono não faltaria um descendente, que no trono de Davi estaria sempre alguém assentado, representando ali a figura de Davi. Então, esse era o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele dizia no trono de Davi não faltará, ele já estava dizendo que Jesus Cristo iria nascer, iria reinar para todos sempre, porque Jesus está sentado no trono, reinando, e no seu reino, no seu trono, nunca ficará vazio, ele nunca terá fim, porque Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ô Pedro, dá uma melhoradinha para mim no som, por favor, meu querido, porque senão minha voz não aguenta. E ali ele é representado, irmãos, como o rebento de Jessé, como a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Olha para vocês verem quantas representações nós vemos de Jesus Cristo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E isso vem... Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Alex. Ele sendo representado como o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, pois os profetas, eles vinham anunciando o nascimento de Jesus. Eles vinham dando ênfase àquilo que Deus tinha dito para Adão lá no Éden. Então, durante toda a história do Antigo Testamento, nós vimos esse que vem precedendo o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele sendo maravilhoso, ele sendo conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no Antigo Testamento vai se desdobrando. Ele vai trazendo para nós a revelação. Ele vai progredindo. Ele nos apresenta Jesus Cristo como o sol da justiça, como a brilhante estrela da manhã. Ainda com o profeta Miqueias, há 700 anos antes de Cristo. Diz-nos o profeta que ele iria nascer de uma virgem, que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria numa manjedoura, que ele nasceria em Belém da Judéia. E a Bíblia ela vai nos trazendo, e até que na plenitude dos tempos, quando verdadeiramente deu aquela data específica, quando Deus, na sua onisciência, ele achou que era necessário que Jesus Cristo realmente viesse, para que cumprisse a profecia, para que cumprisse tudo aquilo que os nossos pais diziam, tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que as representações nos disseram. O anjo Gabriel é enviado a Jerusalém. Ele vai de encontro ao sacerdote Zacarias, que orava durante muitos e muitos anos, aguardando um filho, o herdeiro, que seria o sucessor do nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma mulher estéril, que era a esposa de Zacarias. Então nasce João Batista. Então Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel lhe informa que um milagre estava a caminho. Aquilo tudo que eles ouviam, eles liam, que talvez não tinham, talvez uma ideia de como aquilo aconteceria. Agora está chegando o momento, está chegando a hora. Todos aguardavam ansiosamente, todos vasculhavam as Escrituras, olhavam e imaginavam como será. Onde será que ele vai nascer? Como será que ele virá entre nós? Como que será que se dá isso? Um Deus se desfazendo da sua glória e sendo encarnado e habitando entre nós. Era uma sensação de esperança, de expectativa. Assim, os irmãos, nós podemos comparar de uma forma muito presente no nosso meio, quando nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Nós estamos aguardando o retorno do Senhor. Nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai voltar lá nas nuvens para buscar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Então, para nós também é uma grande expectativa. Para nós também, nós ficamos imaginando como que isso se dará.
Quando que isso se dará? Ainda que nós temos a revelação quase que por completa, nós só não sabemos a hora, mas nós sabemos como será, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos que os mortos ressuscitarão primeiro, nós sabemos que nós que estivermos aqui seremos transformados, nós sabemos que nós receberemos um novo nome, nós estaremos habitando as mansões celestiais, a nova Jerusalém que desce do alto, nós sabemos da grande tribulação, nós sabemos de um monte de coisa, mas esses irmãos não sabiam. E agora o anjo Gabriel, ele aparece de uma forma milagrosa, dizendo que o caminho seria anunciado através do filho de uma mulher idosa, uma mulher estéril. Mas o anjo diz que ela iria conceber e dar à luz a um filho, e esse seria o precursor do Messias. Esse seria aquele que anunciaria, aquele que daria um pouco mais a entender aquele mistério, daria um pouco mais a entender aquelas profecias, algo que estava talvez vagando na mente das pessoas, algo que estava subentendido. Agora não, agora vem João Batista pregando acerca de Jesus Cristo, pregando acerca daquele que iria vir, daquele que iria implantar o reino dos céus aqui na terra. E aí fica na mente das pessoas agora um sentimento melhor. Tudo fica muito mais claro. E aí, lá na Galileia, uma virgem chamada Maria, ainda muito jovem, a jovem Maria, o anjo aparece para ela e comunica que ela seria a mãe do Salvador. E que o seu filho se chamaria Jesus Cristo, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Olha que coisa extraordinária. Agora a profecia está se cumprindo. Tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi anunciado com riquezas de detalhes, até a morte de Jesus Cristo, com toda a riqueza de detalhes, agora está prestes a acontecer. O anjo aparece para Maria e diz: salve agraciada, porque do seu ventre nascerá Jesus, e ele será o salvador dos pecados da multidão. Então somente Jesus Cristo tem poder para pagar pecados. Somente Jesus tem poder para perdoar os pecados. Nós de forma alguma conseguiremos nos livrar dos nossos pecados. Nós, por mais poderosos que nós nos sentimos, por maiores que nós achamos que nós somos, por mais dinheiro que nós temos, nenhum de nós conseguiremos nos livrar dos nossos pecados. Foi por este motivo, quando Deus lá na eternidade, junto com a Trindade, eles olharam um para os outros e disseram: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E ao mesmo tempo, o nosso Senhor Jesus já estava sendo anunciado para nascer da Virgem Maria, porque Deus, na sua onisciência, ele já sabia que Adão iria pecar. Então Deus já estava planejando uma solução. Hoje nós temos a liberdade em Cristo. Hoje nós temos o perdão pelos nossos pecados. Quando nós estamos caminhando, quando nós estamos vivendo a nossa vida, e aí nós nos deparamos com uma situação difícil, e nós pensamos: e agora o que eu vou fazer? E agora o que será de mim? Eu imagino Adão lá no Éden, quando Deus desceu ali na virada do dia para conversar com Adão, e Adão não estava no lugar de costume, e Deus pergunta: Adão, onde você está, Adão? E Deus começa a procurar Adão no jardim, e Adão se escondeu, Adão correu da presença do Senhor, porque o pecado não pode participar da presença de Deus. Deus não pode participar de lugar onde tem pecado. E aí nós ficamos desesperados. Eu imagino Adão talvez chorando, escondido, triste, porque o pecado nos entristece, o pecado nos cega, o pecado não nos deixa enxergar a luz de Deus na nossa vida. E aí Adão fica ali cabisbaixo, mas eu vejo Deus, talvez no seu coração, com uma alegria imensa, pensando: eu já tenho a solução para este problema, eu já sei como que eu vou resolver este problema, porque, como eu disse antes, o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa. Ele já sabia, ele já tinha a solução para o pecado da humanidade. E aí eu lembro de mim, alguns anos atrás, perdido nesse mundo, envolvido com bebidas, com noitadas, com drogas, envolvido com mulheres,
mulheres, trazendo tristeza para minha mãe. Eu chegava em casa a altas horas da noite e tropeçava talvez no pé da minha mãe ali orando, eu bêbado, sem saber o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu trazia tristeza para o coração da minha mãe. Eu sabia que eu não era alguém bem-quisto dentro da minha casa, eu não era alguém bem-quisto pelos meus vizinhos, eu não era alguém bem-quisto pelos meus irmãos, mas um belo dia alguém falou para mim, há uma solução. Algum dia alguém disse para mim, lá na eternidade, Deus já traçou um plano para a sua vida, e eu dizia, não tem jeito. Ele dizia, tem jeito. Eu dizia, eu já tentei parar de fumar um monte de vez. Ele dizia, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te libertar. Mas eu dizia, mas eu bebo. Ele diz para mim, venha para a minha presença, do jeito que você está, e eu te transformarei. Mas eu dizia, mas eu gosto muito das mulheres, mas eu gosto muito das noitadas. E ele dizia, o meu Jesus, Ele tem coisas novas para te dar, Ele tem coisas maravilhosas para te apresentar. Eu falei, será que é verdade tudo isso? Eu vivo uma vida tão boa aos meus olhos, eu saía de manhã e chegava 3 dias depois, não tinha que dar satisfação para ninguém, eu ia para o bar, bebia, era 2, 3 caixas de cerveja, até quase perder a consciência, e quando eu chegava em casa, eu nem sabia como que eu chegava, eu só sabia que eu acordava, mas aquilo para mim, até aquele momento estava bom, mas a minha mãe chorava, o meu pai chorava, os meus irmãos choravam, porque eu era motivo de vergonha dentro daquela casa. Mas o dia que eu entendi que o Salvador tinha nascido, morrido na cruz do Calvário, e Ele tinha a solução para os meus pecados, eu disse, Jesus, se o Senhor é tudo isso que eles estão falando, então eu quero te receber como meu Salvador. Eu quero te receber como meu Salvador. Mas se isso aí é verdade, que o Senhor estava lá no céu, que o Senhor era um ser lindo, maravilhoso, um ser perfeito, e o Senhor se despiu, o Senhor tirou toda a sua glória e se fez homem, entrou no ventre de Maria, mas será que tudo isso é só para contar a história? Será que tudo isso é só para ficar escrito na palavra de Deus? Será que tudo isso é só para nós termos algo para preencher o culto? Não, porque eu sou prova viva do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Há 22 anos atrás, eu entendi o que era o Natal. Há 22 anos, quando eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Jesus, eu entendi o que era o Natal. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu dentro de mim. Onde tinha escuridão, chegou a luz. Onde tinha tristeza, chegou a alegria. O que me dava sede, ela foi saciada, não por cerveja, não por álcool, não por maconha, mas por aquele que é a fonte da água da vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você acredita que Ele ainda faz isso hoje, glorifica o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa Maria ainda era jovem, não era casada, estava prometida para José, não tinha tido relação com nenhum homem. Olha que dificuldade para Maria. Noiva, preparando para casar, jovem, e aparece grávida. Aí quando você lê lá na hora do recenseamento, porque José deveria ir para a cidade, mas Maria devia ficar. Aí José leva Maria. Por que vocês acham que José leva Maria? Vocês acham que o povo estava falando, que lindo, Maria está grávida? Olha que legal, Maria grávida. Irmãos, imagina uma mulher grávida há mais de 2000 anos atrás, sem estar casada. Talvez, a Bíblia não diz, digo eu, talvez por causa dessa perseguição contra Maria, desses olhares diferentes contra Maria, que José resolveu levá-lo com ela para o recenseamento. Então o anjo explica para ela como isso se daria. Ele diz, descerá sobre você a sombra do Altíssimo, e ela conceberia por obra do Espírito Santo.
Esse menino que haveria de nascer seria o Filho de Deus Altíssimo, o Salvador, o Senhor, o Messias, como diz as Escrituras. Que na plenitude dos tempos, quando tudo estava já do jeito que Deus queria, aconteceu. O Espírito do Senhor encheu Maria de poder. Maria virgem, jovem, e agora grávida do Espírito Santo do Senhor. O Espírito de Deus colocou Jesus dentro do ventre de Maria, sem a participação de homem algum. Tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Tudo isso aconteceu para que a graça do Senhor nos alcançasse. E nós hoje estamos aqui glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor. Porque sou melhor do que vocês? Não. Porque sou mais bonito do que vocês? Talvez alguns. Brincadeira. Não, mas porque Ele nos amou primeiro. Porque a palavra do Senhor diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Jesus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou primeiro. Nenhum homem é capaz de, na sua vida de pecado, na sua vida de adultério, de prostituição, de mentira, acordar do dia para a noite e dizer: eu quero Jesus, eu quero mudar de vida. Não, isso não acontece. Isso só acontece pela obra do Espírito Santo, porque nós pregamos a palavra, ela entra nos seus ouvidos. O Espírito de Deus que está nessa casa, Ele pega essa palavra, leva até o seu coração e vai trabalhando, e vai massageando, e vai trabalhando, e aí você entende que eu não sou nada sem Jesus, eu não posso nada sem Jesus, eu não sei nada sem Jesus, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria e José moravam em Nazaré, e a profecia mostra que nasceria em Belém, o Salvador, a 150 quilômetros de Nazaré. Então, para que a profecia se cumprisse, Deus mexe na estrutura do Império Romano. E diz a Escritura que César Augusto, então, ele faz esse recenseamento aí, como é que chama? Recenseamento, isso, palavra difícil. Ele faz o recenseamento, porque Deus mexe na estrutura. Deus, quando Ele quer que a sua palavra se cumpra, Ele para o sol, Ele abre o mar, Ele para o rio, Ele faz chover fogo, Ele faz cair fogo do céu. Quando Deus quer mover a história do homem, quando Deus quer mudar a vida do homem, Ele faz o que for necessário para que o projeto dele seja concluído. Ninguém pode parar o nosso Deus, ninguém pode parar o plano de Deus, ninguém pega Deus de surpresa, porque alguns dizem: Deus criou o mundo e largou. Não, Ele continua soberano, Ele continua controlando todas as coisas, Ele controla a sua vida, Ele controla a minha vida, Ele controla a sua casa, Ele controla a sua casa, Ele controla a minha casa, e no momento certo, Ele vai entrar com providência. Ele é Deus, irmãos. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que Ele diz. Deus move a estrutura, porque esse casal precisava ir para onde a profecia iria se cumprir, e aí Deus usa este homem, e ele fala: vou fazer um recenseamento. Ele nem sabia que estava sendo usado por Deus, e aí ele faz o recenseamento. Por que é o recenseamento? Cada um tinha que ir lá se inscrever lá na sua cidade natal, e aí lá vai José e Maria para o recenseamento, e aí no meio do caminho acontece o que os irmãos já sabem, que eu não vou falar ainda. Então, Maria, como diz a Escritura, não havia lugar para eles ali na cidade. Uma cidade pequena, as pensões lotadas. Então as Escrituras nos dizem que José e Maria vão buscar abrigo no lugar onde os pastores reuniam os seus rebanhos. Talvez numa gruta, numa caverna, em algum lugar de pedra. Nós não sabemos como verdadeiramente era, visto que Jerusalém é pedra,
montanha, caverna para todo lado, pode ser sim um desses lugares, desertos. Então ali, o Cordeiro de Deus, entre os cordeiros naturais, nasce. Não num berço de ouro, como alguns esperavam. Não um grande político, como alguns esperavam. Mas ele nasce e é colocado num coxo, onde os animais comiam. Talvez Maria e José colocou ali algumas palhas, talvez alguma peça da sua roupa, porque saíram rápido, saíram correndo, não teve muito tempo para preparar muitas coisas, então ele é colocado ali na manjedoura. Os animais comiam ali. Deus, o Rei da Glória, o Messias, o Salvador do mundo, longe dos holofotes, longe das câmeras, sem procurar muito like, muitos seguidores, estava lá nascendo o nosso Salvador. Num lugar humilde, num lugar secreto. E quando ele nasce, os anjos tomam conta dos céus. Os anjos começam a proclamar. Os anjos começam a cantar. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus nasceu. E o anjo disse para eles: não tenha medo, trago para vocês boas novas de grande alegria. Que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí as nuvens se transformam. Imagina, irmãos, a hora que o anjo anuncia que Jesus nasceu, os céus é tomado de anjos. Olha que coisa maravilhosa. As nuvens, parece que as nuvens viram uma partitura. Os anjos olhando para aquelas nuvens e começam a louvar, começam a adorar, começam a exaltar, porque ainda que ele era desconhecido na terra, ele já era conhecido nos céus. O anjo já sabia a quem eles estavam adorando. Não era qualquer criança, não era qualquer menino, era o Filho de Deus. Os anjos olharam e diziam: olha como Jesus está, olha como ele está, olha que coisa linda. E os anjos adoraram ao Salvador, o nosso Senhor. Não é lindo pensar assim, irmãos? Os anjos que conviviam com Jesus lá no céu, agora eles olham Jesus lá. Olha Jesus aqui. Lá na manjedoura. Os anjos que o conheciam todo poderoso, revestido de glória e poder, com seu brilho reluzente, todo poderoso lá no céu. Agora os anjos olham uma criança inocente, mas eles sabiam quem era. Eles sabiam para quem eles estavam olhando. Eles sabiam que ali não estava somente uma criança comum, mas o Filho de Deus encarnado para nos libertar da escravidão do pecado. Isso é Natal. Isso é Natal. É quando o homem é liberto da escravidão do pecado. E aí é um novo nascimento dentro dele. E aí ele marca aquele dia no calendário, na agenda, na beira da Bíblia. E marca aquele dia, é o dia do meu novo nascimento. É o meu Natal. Eu renasci com Cristo. Eu era morto em delitos e pecados. Eu estava destruído, não tinha jeito para mim. Mas com Jesus tem jeito. Ele é a pedra que esmiuça a penha. Ele é aquele que a sua palavra ela vai na divisão da alma e do espírito. Ele é Deus. Ele é a água, não aquela que você usa no chuveiro para tirar as impurezas externas que você vê. Mas ele é aquela água que penetra lá dentro da sua alma e te lava de dentro para fora, de dentro para fora, até fazer de você uma nova criatura, um novo homem, um novo ser.
As pessoas que olhavam para mim há 20 anos atrás e olham para mim hoje e não acreditam que eu sou a mesma pessoa. Isso porque eu sou merecedor? Não. Isso porque eu me acho? Não. É porque eu fui encontrado por Jesus Cristo. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro e hoje eu sou uma nova criatura. Só Jesus faz essas coisas. Só Jesus pode fazer essas coisas. Glória a Deus. E os anjos cantavam, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os magos vieram de longe, lá do Oriente, muito longe, muito tempo, demoraram. A palavra do Senhor nos diz que os magos viram, não fala que os magos viram uma estrela. Não fala que os magos viram qualquer estrela. A palavra de Deus diz que eles viram a sua estrela. Era uma estrela diferente. Era uma estrela que indicava alguma coisa. Então os magos viram a estrela. E a estrela que eles viram era a mesma estrela que foi profetizado. A estrela que os levaria até Jerusalém. Porque era lá em Jerusalém que estava a palavra de Deus. Porque eles precisavam saber acerca do nascimento do Salvador. Como que aquilo se daria? E lá em Jerusalém eles receberam uma orientação melhor. E dali a estrela os conduziram até Belém. E ali eles chegaram até Belém, onde o nosso rei nasceu. E eles disseram, vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. E os escribas, que eram entendedores das Escrituras, apontaram que o Messias deveria nascer em Belém. Então eles viram a estrela, lá onde tinha o conhecimento, a palavra. Eles foram até lá, os escribas os orientaram e a estrela os conduziram até Belém. E eles levaram alguns presentes para Jesus. Presentearam Jesus com ouro, com incenso e com mirra. Porque ali já estava, irmãos, no plano de Deus, já estava decretado, pelos aqueles 3 presentes, já estava descrito o que seria feito de Jesus. Ele recebeu ouro, porque ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele era sacerdote. Ele recebeu mirra, recebeu incenso, porque ele já sabia que ele iria morrer por nós. Então ele já representava que ele era o rei dos reis, senhor dos senhores, que ele seria sacerdote e que ele morreria por nós. O nosso Senhor, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus é linda, ela é perfeita, não tem erros, não tem falha. Aqui não contém a palavra de Deus. Isso aqui é verdadeiramente a palavra de Deus. E quando nós lemos nas Escrituras, lá de Gênesis até Apocalipse, falando de Jesus. Então, Jesus viveu por 30 anos, sendo carpinteiro em Nazaré. Ele vai ao Jordão para cumprir as Escrituras, sendo batizado por João Batista. E ali então ele dá início ao seu ministério. Ele andou por toda a parte fazendo bem, liberando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. E então ele realiza um glorioso mistério para a glória de Deus. Ele se apresenta como o grande eu sou. Ele mesmo disse que eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Olha quantas coisas o grande eu sou disse. Somente ele pode dizer essas coisas.
Não existe na terra e nem vai existir alguém que possa bater no peito e dizer: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Ele é aquele que é o único que é digno de ser glorificado. O único que é digno de ser adorado. É aquele que está hoje, depois de ter passado o que ele passou aqui na terra, depois de ter morrido, ressuscitou e está nos céus, assentado à direita de Deus. Aí Jesus, depois de exercer o seu ministério, ele é preso. Mas antes ele chora, ele sangra. Aí ele é preso porque aquela era a hora das trevas. Ele é levado ao sinédrio. Ele é cuspido. Ele é esbofeteado. Ele é levado ao pretório romano e ali ele é escarnecido, vilipendiado. Ele é levado à cruz, no nosso lugar. Todo o seu sangue é derramado, até que não houvesse mais sangue no seu corpo, e aí começa a sair água. Ele é sepultado. Ele ressurge dentre os mortos. Ele volta para o céu. Ele está sentado agora à destra de Deus, de onde intercede por nós, de onde governa os céus, governa a terra, de onde ele dirige a nossa igreja. Ele dirige a igreja da região do Boa Vista, ele dirige a igreja mundial, ele dirige a igreja universal, porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E da mesma forma que tudo isso foi profetizado, se concretizou, ele vai ainda haver um grande casamento. E a noiva está se preparando para encontrar com o noivo, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador, ele é o protetor da igreja. E a palavra do Senhor nos diz que ele há de voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, irmãos, haverá majestade, glória, os mortos ressuscitarão. Então ele assentará no trono agora como juiz para julgar as nações. Então ele pegará a sua noiva, a igreja, o seu povo, e entrará com sua noiva para a grande festa das bodas do Cordeiro. Que isso possa aumentar a nossa fé, possa aumentar as nossas esperanças, possa aumentar as nossas expectativas, porque ele diz que o Cordeiro enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós estaremos com ele para sempre, e sempre, e sempre, para toda a eternidade. Assim o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua história, a sua mensagem, é a mensagem de tudo aquilo que nós podemos receber dele. Deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Agora, com a morte desse Jesus maravilhoso que se fez carne, habitou entre nós, agora nós não somos mais criaturas, nós podemos ser chamados de filhos de Deus, e nós podemos dizer: papai, oh meu papaizinho lindo, meu papaizinho querido, porque Jesus nos autorizou a chamar o nosso pai de paizinho. E sabe por que nós comemoramos o nascimento de Jesus? Sabe por que o Natal é para comemorar o nascimento de Jesus? Alguns crentes não gostam, tem uns crentes, a gente respeita. Fala que é comércio, um monte de coisa que igual os irmãos já viram. Mas nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, sim, porque ele nasceu. A palavra do Senhor diz que ele nasceu. Nós não sabemos a data exata, mas nós comemoramos porque isso é muito importante para nós. E você sabe, irmãos, por que nós comemoramos o aniversário de Jesus e não comemoramos talvez o aniversário de Allan Kardec? Não comemoramos o aniversário de Hitler? Não comemoramos talvez o aniversário do Papa João?
Porque eles estão mortos. E a gente comemora aniversário de vivo. E o nosso Senhor está vivo, irmãos. Ele está vivo lá no céu, revestido de glória e poder. Ele continua intercedendo por mim. Ele continua intercedendo por você. É por isso que o Natal nós comemoramos com muita alegria o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é perseguida, sabe por quê? Porque ninguém persegue morto, irmão. Eles perseguem quem está vivo. Jesus está vivo, a igreja está viva. Seremos perseguidos sim, mas nós temos alguém no céu que está vivo, velando por nós. Ainda Ele está no céu velando. Ele nos deu o Espírito Santo, que está aqui entre nós agora, nos ajudando a glorificar, nos ajudando a interceder, nos ajudando a entender quão maravilhoso tudo isso que Jesus fez por nós. É o Natal, comemoração do nascimento de quem está vivo. Minha mãe morreu, deve ter uns 7 anos. Nunca mais comemorou o aniversário da minha mãe. Está morta. Mas todo ano, nós comemoramos o aniversário de Jesus Cristo. Porque Ele vive e reina para todos sempre. E como eu disse para vocês, alguns anos atrás eu vivia em densas trevas. Eu ainda não tinha um Natal, eu não sabia o que era Natal. Natal para mim era tomar um garrafão daquele sangue de boi e ficar caído lá até o dia amanhecer. Esse era o meu Natal. E o cachorro lambendo a minha boca. Mas alguém me disse o que era o Natal de verdade. E eu aceitei esse Jesus nascer em mim. Eu aceitei comemorar o nascimento desse Jesus. Eu entendi o que era Jesus, para que Jesus nasceu, para que Jesus morreu. E nessas minhas rápidas palavras, eu queria que você também tivesse entendido. Talvez você está triste, desamparado, desanimado, depressivo, procurando socorro na bebida, nas drogas, nas noitadas, procurando socorro talvez no suicídio. Mas hoje eu tenho uma solução simples para você. E é de graça. Não vou cobrar nada. Jesus, o nosso Senhor,